Bom dia. Prefeita foragida de Bom Jardim tem nome incluído na lista da Interpol. Prefeito de Alto Alegre, do Pindaré, é denunciado por falta de prestação de contas. No estúdio, vamos falar sobre a alta do dólar e suas consequências. E mais, balanço do Ministério da Saúde indica baixa imunização no estado contra a poliomielite. Hoje é 26 de agosto de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente começa a edição desta quarta-feira falando sobre o caso da prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite. Até o início da manhã de hoje, ela ainda não havia se apresentado na sede da Polícia Federal. Vamos ao vivo saber mais sobre o assunto com o repórter Rodrigo Santos. Rodrigo, existe a possibilidade da prefeita se entregar ainda hoje? Bom dia. Bom dia, Helene. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A possibilidade sim, Helene. O advogado da prefeita, o Carlos Sérgio, ele informou à nossa produção de que a prefeita irá se entregar ainda nesta semana. Ontem foi dado a entrada aí do pedido de habeas corpus e, segundo ele, hoje pela manhã deve sair o resultado. Porém, ele ainda informou que nesta semana a prefeita irá se entregar na sede da Polícia Federal com ou sem habeas corpus. Ainda a polícia informou de que o nome da prefeita está incluído na lista vermelha da Interpol, onde ela continua aí foragida. O repórter Ciro Mineiro também fez uma entrevista ontem com o advogado da prefeita e ele rebateu as acusações da polícia. Vamos conferir? Lidiane Leite é acusada de participar de um esquema executado pela Prefeitura de Bom Jardim, que consistia em fraudar licitações, realizar irregularmente transações bancárias, além de desviar recursos destinados à merenda escolar. O ex-secretário de Agricultura da cidade e o ex-companheiro da prefeita foram presos na semana passada, acusados de envolvimento. Lidiane Leite ficou conhecida nacionalmente como a prefeita ostentação, principalmente pelas publicações feitas em redes sociais. Não acredito que alguém possa determinar a prisão de uma pessoa ou destruir a sua reputação com base em conversas isoladas de WhatsApp ou Facebook. O único veículo que ela possui é um carro popular. Se ela apareceu em carros milionários, isso com certeza pertence ao ex-namorado ou ao atual namorado. Diante de toda essa má repercussão, de acordo com a defesa, a prefeita estaria, no momento, enfrentando sérios problemas emocionais e também de saúde. Nós esperamos que essa situação se finde logo, que ela compareça o mais rapidamente possível, preste todos os esclarecimentos e que, dependendo do que for apurado, das irregularidades que possam ter sido cometidas, ela, sem dúvida nenhuma, vai responder por algum descuido, alguma omissão. Olha, Eliane, e mais uma informação de que os partidos negam a filiação da prefeita de Bom Jardim. O PP, ele está negando, enviou uma nota para a nossa produção, negando de que a prefeita se filiou ao Partido Progressista. Já o PRB, onde a prefeita era afiliada, também negou que a prefeita continua afiliada ao partido. Diz que ela deixou em um evento político na cidade de Bom Jardim e deixou no dia 10 de julho. E lá no evento, na nota, informa do PRB, informa de que a prefeita deixou o PRB e estava se filiando ao PP, na qual os dois partidos negam a filiação da prefeita. Até o momento, então, a prefeita está sem partido. E caso a prefeita não se apresente nesta semana, a partir de domingo aí, a vice-prefeita da cidade pode assumir o cargo aí de liderança da cidade de Bom Jardim. Eliane, vamos continuar acompanhando este caso da prefeita que repercutiu nacionalmente e a qualquer momento podemos voltar com mais informações. Voltamos com você, Eliane. Obrigada. Volte sim, Rodrigo. Obrigada, bom dia, bom trabalho para você. E olha, Atenir Ribeiro Marques, prefeito do município de Alto Alegre, do Pindaré, foi denunciado à Justiça do Maranhão. Ele é acusado pelo Ministério Público do Maranhão de deixar de prestar contas de convênio celebrado entre o município e o Estado, no valor de R$400 mil. A ausência de prestação de contas foi comprovada nos documentos juntados à denúncia. E a Justiça decidiu suspender também os direitos políticos da ex-prefeita de Presidente Dutra, Irene Oliveira Soares, durante 3 anos por ato de improbidade administrativa. De acordo com o Ministério Público, a gestora deixou de apresentar a prestação de contas da Prefeitura à Câmara de Vereadores referente ao exercício financeiro de 2009, quando estava à frente do Executivo Municipal.
E a juíza Ticiane Gedeon Maciel, Palácio da 2ª Vara Cível de São José de Ribamar, suspendeu a liminar que garantia a reintegração de posse do terreno onde está localizado o CT do Sampaio. Em sua decisão, uma das causas apontadas para a suspensão é a morte de um homem identificado no processo como Fagner, de 19 anos. Em sua decisão, a juíza alega que, em virtude da nova invasão, a liminar anterior perde a validade. Apesar disso, foi marcada uma audiência na próxima sexta-feira, às 11h30 da manhã, com as duas partes intimadas. Será feita também uma diligência para avaliar a situação do local. Enquanto isso, o Sampaio Correia segue treinando no estádio Castelão. E a seguir, vamos falar sobre a alta do dólar e suas consequências. Agora são 7h42. O Bom Dia Maranhão volta já. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou durante reunião pública da diretoria o reajuste tarifário da concessionária Companhia Energética do Maranhão, a CEMAR, para os consumidores residenciais na classe B1. O reajuste será de 7,77%. Os novos valores serão aplicados a partir do dia 28 para 2,2 milhões de unidades consumidoras localizadas nos 217 municípios do Maranhão. E ainda falando em economia, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 0,47% na última terça-feira, com 44.544 pontos. Após começar o dia em baixa, o dólar comercial inverteu a tendência e fechou em alta de 1,57%, cotado a R$ 3,60 na venda. Esse é o maior valor desde 27 de fevereiro de 2003, quando a moeda norte-americana bateu a marca de R$ 3,62. Na véspera, a moeda norte-americana já havia fechado em alta de 1,62%. O peso argentino teve alta de 1,7% e vale 39 centavos. O euro também teve alta de 0,67%, cotado a R$ 4,15. E sobre a alta do dólar e suas consequências, eu converso agora com o economista Felipe de Holanda. Bom dia, Felipe. Muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Felipe, preocupante, né? Primeiro, já começamos a falar do aumento, de mais um aumento aí na conta de energia. O consumidor, o telespectador deve estar assustado. E a alta do dólar também, que segue em alta. Quais as consequências, Felipe, dessa alta do dólar aqui pra gente? Bom dia, Eliane. Bom dia a todos os telespectadores. Bem, vamos falar... Vamos por partes, como diria Jack o Estripador, né? Bom, é preciso entender o porquê que o dólar está tendo essa elevação tão grande, está no maior patamar que está em 12 anos, né? Tem um fator estrutural, que é o seguinte: o dólar ficou muito tempo artificialmente barato. O governo fazia isso, né, intervia no mercado de câmbio e deixava ele bastante barato, para evitar o impacto do dólar sobre a inflação, porque quando o dólar sobe, os preços dos produtos importados, dos componentes importados, sobem muito, né? E também porque nós estávamos vivendo um período muito favorável com as commodities exportadas, e o Maranhão é um grande exportador de commodities, com preço lá em cima, né? Quando reverteu a questão do preço das commodities, por causa da perda de fôlego da China, aí ficou patente o artificialismo, né, o baixo preço do dólar. O fato conjuntural é o seguinte: nós temos uma série de componentes, né, tanto internos, que é a crise fiscal, né, que é o déficit da balança, do balanço de pagamentos extremamente elevado. Lá fora, a perda de crescimento da China, que é o nosso maior mercado hoje, né, e também a ameaça de elevação da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, isso tudo cria um clima de muita especulação. Ontem, por exemplo, nós tivemos aí o afastamento temporário do ministro da Fazenda, que trouxe uma crise de confiança e fez o dólar dar essa esticada. Na minha visão, o preço de equilíbrio do dólar, ele tinha que ser alguma coisa entre 3,50 e 3,60, né?
mas é muito provável que ele siga seguindo, que ele siga subindo, que vá bater lá na casa dos 4%. Nossa. E agora o grande problema, na verdade, passou a ser a crise política e o movimento especulativo que ela gera. E aí as pessoas às vezes acabam se perguntando, mas qual a influência do dólar, principalmente aqui para o Brasil? E aí a gente sabe que a moeda, o dólar, é que rege toda a economia mundial. E aí com essa alta do dólar, aumenta a inflação e, consequentemente, força, inclusive, o governo a aumentar as taxas de juros. É isso, não é, Felipe? É verdade. A defesa clássica, né, para você evitar que o dólar siga subindo, né, é subir a taxa de juros. O problema é que a taxa de juros alta do jeito que está no Brasil, né, ela termina batendo na atividade econômica, né? A atividade econômica está reduzindo bastante, nós estamos no meio de uma recessão e isso, a menor atividade econômica, na medida em que impacta o orçamento público, você tem menor arrecadação, aprofunda o problema fiscal e faz com que a incerteza continue colocada, né? O turista brasileiro que está nos Estados Unidos, eu poderia dizer assim que ele é um dos grandes prejudicados ou o maior prejudicado por conta dessa alta do dólar? Não, sem dúvida, né? Quem faz viagem para o exterior, né? Eu estava vendo uma estatística mostrando que os brasileiros em reais gastaram no primeiro semestre um pouco mais do que gastaram no ano anterior em viagens internacionais. Entretanto, eles compraram menos de 80% do que compraram no ano passado. O resumo da história é o seguinte: você faz viagens mais curtas, você se hospeda em hotéis piores e você compra menos presentes, exatamente porque o valor da moeda brasileira caiu muito em relação ao dólar e outras moedas, né? Pois é, isso inclusive é a desvalorização da nossa moeda, né, do real. E com essa desvalorização, o aumento de turistas estrangeiros pode aumentar também. Pode aumentar. O lado bom da desvalorização cambial é que nossos produtos se tornam mais baratos no exterior. Então a gente já começa a ver uma recuperação, ainda que pequena, das exportações de manufaturados brasileiros, ao mesmo tempo que as importações recuam bastante. E vale o mesmo, né? As exportações, o turismo, né? A vinda de turistas estrangeiros para cá tem o mesmo sentido que de exportação, né? Ela, na verdade, é aquisição de divisas para o país. Os produtos importados, então, devem ficar com um preço mais elevado. Agora, para finalizar, Felipe, qual a dica que você daria para o nosso telespectador nesse momento de recessão, nesse momento de crise econômica? É cautela, sem dúvida? Olha, cautela, planejamento dos seus gastos, o desemprego é uma realidade, ele segue. Infelizmente. Infelizmente, nós devemos chegar ao final do ano com o fechamento líquido de 1 milhão de empregos formais no país, né? Então, seja por causa do problema do desemprego, seja por causa da combinação de altas taxas de juros, de preços mais elevados, né, dos produtos, principalmente aqueles que têm componentes importados, né? Então, a dica é você planejar o seu orçamento, é evitar compras por impulso, é sair de casa já sabendo que você vai comprar. Tomar muito cuidado com cartão de crédito, com o cheque especial, com essas modalidades caríssimas de financiamento e, se for viajar para o exterior, evitar o cartão de crédito, né? Procurar se organizar antes, comprar com antecedência, porque, infelizmente, nós vamos seguir, e eu poderia dizer que a crise política, né, na verdade, ela está sobredeterminando, ela é a coisa que está trazendo muita incerteza e vai continuar, nós vamos continuar com o dólar em alta e o juro, infelizmente, ainda vai subir um pouquinho. Notícias nada agradáveis, né? Felipe de Holanda, economista, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu? Pelas dicas e pelas informações. Bom dia para você. Eu que agradeço, Helene. Bom dia para os telespectadores. Obrigada. E olha, a seguir, o balanço do Ministério da Saúde indica baixa imunização no estado contra a poliomielite. Agora são 7h53, eu volto já. Olha, um acidente grave ocorrido na tarde de ontem na BR-010, na região Tocantina, deixou uma pessoa morta e um congestionamento no local o resto de todo o dia de ontem. Confira. O grave acidente aconteceu poucos quilômetros depois do povoado 1700. Na colisão, o veículo que transportava carregadores de celulares saiu da pista, caiu nesta ribanceira e a carreta pegou fogo.
As chamas eram vistas de longe. Uma das suspeitas é que o tanque de gasolina tenha explodido na hora da batida. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes para o local. Foram precisos 10 mil litros de água para controlar o fogo. Devido ao material que está em chama, nós viemos mais uma viatura para fazer o resfriamento, para evitar também da fumaça que prejudique os demais veículos que estão passando. De acordo com as primeiras investigações da Polícia Rodoviária Federal, a principal causa do acidente foi excesso de velocidade do condutor da carreta. Quando ele vinha, se deparou com esse bitrem parado aqui no acostamento, quando colidiu na traseira do veículo. Nós estamos ainda apurando, para confeccionar o nosso boletim de acidente de trânsito. Não temos certeza, mas a priori a causa principal desse acidente deve ter sido excesso de velocidade. O motorista morreu na hora queimado. Este homem, que passava no local poucos minutos depois do acidente, retirou o corpo do caminhoneiro de dentro do veículo. Quando eu cheguei, ela estava pegando fogo. Aí eu puxei ele dali para ali, ó. Ele já estava morto. Estava morto, já. Segundo relatos de testemunhas, o bitrem carregado de madeira estava estacionado na rodovia desde o dia anterior do acidente, sem nenhuma sinalização adequada. O motorista do bitrem não foi identificado. O acidente chegou a causar mais de 4 quilômetros de congestionamento. Curiosos se aproximaram para entender o que aconteceu e aproveitaram para pegar o que sobrou da carga que ficou espalhada por toda a rodovia. Nossa, que tragédia, hein? Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. A previsão de chuva passageira, principalmente pela manhã, em algumas áreas. Tempo firme e seco nas demais áreas do Nordeste. Vamos ao mapa. Em Itapé-Curumirim e Bacabal, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 36. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E até o dia 31 de agosto, 347 mil crianças precisam ser vacinadas contra a paralisia infantil no estado do Maranhão. O balanço do Ministério da Saúde indica que no Maranhão, 213 mil crianças já receberam a gotinha desde o início da campanha nacional contra a poliomielite. No estado, a meta é vacinar mais de 561 mil crianças. O Ministério da Saúde alerta que a vacina é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil. A campanha vai até o dia 31 de agosto e não deverá ser prorrogada. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias, corre lá no nosso portal edifusora.com. Uma ótima quarta-feira e até amanhã.